Irmãos, vou contar um negócio aqui que é algo assim, fora do comum. Acho que quase ninguém nunca ouviu uma história de pescador. Lá em Minas, né? Minas está aqui, interior de Minas, nós falamos causos de pescadores. Os pescadores são famosos pelas suas histórias. Eu lembro de pelo menos duas. Depois vou dar uma oportunidade. Você compartilha 5 minutinhos uma história aí, e com certeza tem muitas histórias, algumas difíceis de acreditar. Por exemplo, como eu fiquei sabendo uma vez, duas pessoas caçando paca, aquele bichinho, né? Um rato grande aí, parecendo uma capivara. E levaram os cachorros. Antigamente a gente caçava de cachorro. Quem morou na roça sabe disso. Tinha uns cachorrinhos vira-lata que era treinado para caçar. E os cachorros estão dando em cima da paca, e a paca corre para lá e corre para cá. E a paca então chega no rio, pula no rio, e os cachorros pulam atrás. E os cachorros vão atrás, e quando eles saem lá do outro lado, só saem os 2 cachorros. E o interessante é que um cachorro saiu com uma traíra na boca. E eu falei, e o mais interessante é que quando eles abriram a traíra, a paca estava lá dentro. Agora eu vou contar uma minha. Isso é minha, tá, meus irmãos? Não é caos, não. É história verdadeira. Nós moramos muito tempo em Mutunzinho, e na fazenda onde nós morávamos, que a gente tomava conta, sempre moramos tomando conta de sítio de outras pessoas, zeladores. Meu pai trabalhava como zelador, né, dessas fazendas. Tinha 3 grandes lagoas. Tinha uma lagoa peixe misto, outra só de traíra, e uma outra embaixo assim com carpas e outros peixes. E tinha traíra também. E de vez em quando meu irmão e eu pegávamos uma lanterna e ia à noite, assim na tardinha, para a noite, à beira da lagoa com a lanterna. Vocês sabem que peixe vai para a beira da lagoa e fica lá assim com aquele zoião. Você joga a lanterna, eles ficam assim meio tonto, meio cego, e a gente vinha com um facão e tacava o facão naquelas traíras. Traíras enormes mesmo, mas o tamanho desse banco assim, mais ou menos. E eu lembro de uma traíra específica. Essa traíra tomou a facãozada, só que ela foi embora. Ela deu e foi embora. Eu falei, meu irmão, perdemos a traíra. E era uma traíra daquela bonita mesmo, né? E depois de 1 ou 2 anos, não sei, nós estávamos pescando lá. E o anzol faz aquele barulho gostoso, né, Raul? Aquele barulho gostoso de linha. Chega até a cantar. Eu falei assim, opa, isso é coisa de traíra. E eu fui lá e segurando, porque era traíras grandes mesmo, acho que dava uns 2 bancos desse aqui, mais ou menos. Eram traíras grandes mesmo. E eu falei, traíra. Quando eu puxei a traíra, e ela soltou do anzol, caiu assim na grama, nós fomos sufocando ela e pegamos ela para não dar uma mordida no dedo da gente. E eu, quando olhei um detalhe nas costas daquela traíra, eu falei, gente, que coisa interessante. Aquela traíra tinha uma cicatriz nas costas. Uma cicatriz, e aquele machucado nas costas da traíra tinha cicatrizado, e ela ficou torta, ela ficou mais ou menos desse formato assim. Eu fui levar aquilo para casa e tinha me esquecido, meu irmão, assim, é aquela traíra que nós demos a facãozada, ela escapou, cicatrizou, e agora nós pegamos ela. E é fato mesmo, é verdade. É difícil de acreditar, mas ela cresceu e cresceu torta. Então ela devia nadar toda torta e estava ali, nós mandamos ele, né? Você lembra de algum caso específico? Não, isso é verdade, não é mentira. São histórias de pescador. Nós fomos pescar ontem, você pensou ali, o peixe estava nadando com a minha no Presbítero nosso aqui? É um amigo do senhor? Irmãos, a gente não pode deixar de lembrar, quando a gente fala de pescador, e agora entrando na palavra, que 4 dos discípulos do Senhor, os 4 primeiros discípulos do Senhor eram pescadores. Eram pescadores, e com certeza tinha muitas histórias para contar, apóstolo Pedro principalmente. E uma das histórias mais
fascinantes que aqueles primeiros discípulos tinham para contar, que foi assim difícil também, né, de acreditar, foi quando Jesus chamou eles. Vocês já leram esse texto? Jesus os chama para serem pescadores de homens. É coisa de pescador mesmo, é história de pescador. Porque aqueles homens já tinham tantas histórias para contar, e agora uma história da parte do próprio Senhor Jesus, do chamado deles, do que o Senhor tinha vocacionado para eles serem pescadores de homens. Eu queria que vocês lessem comigo, e nós meditássemos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 16. Abre comigo, Marcos 1, verso 16. Nós vamos trabalhar nesse texto. Marcos 1,16. Irmãos, com certeza vocês já notaram que eu estou pregando sequencialmente o Evangelho de Marcos. Nós chamamos esse estilo de pregação expositiva em sequência. Nós pegamos o livro inteiro e vamos pregando. Então, se não houver redundância de nada, uma necessidade, tiver tudo normal, estou pregando o Evangelho de Marcos, e nós vamos assim compreender todas as estruturas, todos os significados, porque o nosso propósito, o propósito do ministério pastoral é ser servo da palavra, é expor a palavra. O pastor não tem mensagem, o pastor não tem sermão. Eu lembro quando eu era recém-convertido, eu cheguei perto de um amigo, estava começando a pregar, e esse amigo hoje também é pastor, e eu falei assim: eu já tenho a mensagem. Você é mesmo? E a mensagem ficou boa. O que está faltando? Só está faltando o texto. Falei com ele desse, porque a ideia é que o pastor tem alguma mensagem para dar. Nós não temos mensagem para dar. Nós temos as escrituras para pregar. Então, enquanto nós estivermos tudo normal, e hoje também é o dia do homem presbiteriano, vamos falar sobre o chamado desses homens, fazerem pescadores de homens, nós vamos meditando o Evangelho de Marcos. Sentir alguma direção especial de Deus, eu trago outros textos da palavra. Diz assim, olha: caminhando junto ao mar da Galileia, e já vou descrever para você de uma vez. O mar da Galileia é um grande lago, parecido com a lagoa da Pampulha, mas muito maior, e tinha 13 por 21, 13 quilômetros por 21 quilômetros. 16, perdão. 216 metros quadrados. E esse era chamado Lago de Quinerete, ou Mar da Galileia. Era um centro de pesca, um grande centro de pesca. Então, quando fala mar, aqui não está falando de Guarapari ou da praia de Setiba, que nós passamos uns dias lá, mas está falando de uma grande lagoa, ficava no meio certinho da terra de Israel. Até hoje o Mar da Galileia existe, e até hoje provê pesca para os moradores ali da Palestina. Caminhando junto ao Mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Feche seus olhos rapidinho. Pedir a Aline para nos fazer uma oração. Aline, você faz? Tá? Feche seus olhos, vamos pedir o Senhor para abençoar a nossa vida. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante do teu altar, clamamos, ó Deus, aqui neste momento. Senhor, use, ó Deus, o pastor, Pai, para falar com o Senhor para nós, expor, ó Deus, a tua palavra, e que ela seja viva e eficaz nas nossas vidas. Te oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha aqui um pouco comigo nesse texto, que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Se você for lá no começo do Evangelho de Marcos, no versículo 1, Marcos usa a expressão princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras versões diz, aqui começa o Evangelho de Jesus, ou esse foi o início do Evangelho de Jesus. Porque Marcos escreveu esse livro para convertidos da cidade de Roma, e aqueles irmãos que se converteram tinham um conhecimento do Evangelho, mas tinha um conhecimento assim muito fraco. Marcos, não, deixa eu explicar para vocês como foi desde o início, para que vocês tenham
conhecimento raso, mas tem uma visão geral da mensagem do Evangelho, do ministério do Senhor Jesus nesse mundo e da obra do Senhor Jesus Cristo. E começa aí o capítulo 1, versículo 2, dizendo que Jesus foi anunciado por João Batista. Ele foi, antes da vinda dele, ele foi anunciado, e João Batista fez esse papel de alguém que anuncia a chegada de outro, como se fazia no mundo antigo. Toda vez que um rei ia visitar seu reino, enviava-se um mensageiro para anunciar a sua chegada. Esse mensageiro foi João Batista, no caso de Jesus, que veio para fazer a obra de Deus nesse mundo. Diz o texto no capítulo 1, versículo 9, que assim como os reis de Israel eram ungidos e separados para reinar o povo de Deus, o Senhor Jesus também foi ungido, foi capacitado pelo poder do Espírito Santo para trazer o reino de Deus nesse mundo e desenvolver a obra de salvação nesse mundo. Capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Você vai olhar no versículo 12, versículo 13, que o Senhor Jesus, como ele tinha sido escolhido para fazer essa obra de salvação, agora ele passa pelo primeiro teste, a primeira prova, que foi a grande tentação de Satanás por 40 dias no deserto. Capítulo 1, versículo 12, versículo 13. E a primeira coisa aí que o Senhor Jesus fez no seu ministério foi pregar. E pregar o Evangelho do Reino de Deus. No capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui no capítulo 1, versículo 14, e vai até o capítulo 8, começa uma série, vocês tomam atenção, isso aqui é importante. Começa uma série de textos que Marcos vai colocando acerca do Senhor Jesus, sobre algumas coisas importantes para falar da identidade dele, para falar de quem ele é. Começa falando sua mensagem, o seu ensino, depois vai falar do que o Senhor Jesus fazia, as ações que o Senhor Jesus fazia, vai falar dos milagres do Senhor, e assim vai desenvolvendo até o capítulo 8, e assim vai depois concluindo mais voltado para a morte do Senhor Jesus Cristo. Eu expliquei para vocês só esse pano de fundo. Quando Marcos chega nesse ponto que ele vai relatar aí, quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele não está falando de milagres. Jesus simplesmente pediu que essas pessoas viessem após ele, seguissem a ele. Ele não está falando de ressurreição, ele não está falando de expulsão de demônios, não está falando de cura, não está falando de nada, só está falando de um ponto marcante do mistério do Senhor. Esse ponto aí foi muito importante, quando o Senhor Jesus chamou os seus primeiros discípulos. E por que é importante? Eu queria mostrar isso para vocês, a importância de Jesus chamando esses discípulos, e depois eu quero falar principalmente por que é importante, porque tem a ver conosco hoje, no século 21 que nós estamos vivendo. Essa mesma realidade que o Senhor Jesus chamou esse discípulo se aplica a nós hoje, no século 21. Mas primeiro vamos ver a importância de Jesus chamar os seus discípulos. Depois nós vamos falar sobre a questão prática desse chamado. Olha comigo, você coloca alguma coisa para marcar esse texto, uma caneta, alguma coisa, e abre comigo no capítulo 3, por favor. Capítulo 3, no versículo 14. Versículo 13, perdão. A importância de Jesus chamar os seus discípulos. Queria trabalhar isso aqui com vocês. Nós precisamos ter algumas convicções bem firmadas na nossa mente, e para isso eu preciso explicar isso aqui para vocês. Jesus chamou, como nós lemos lá no capítulo 1, os seus 4 primeiros discípulos, e que na verdade eram 2 duplas de irmãos. Eu acho muito interessante, né? Quem diz, de vez em quando tem alguém que comenta assim: não leva parente para o conselho, isso vai dar problema. Nós temos 2 irmãos hoje no conselho, e temos um presbítero que é sogro do Gesiel no conselho. Graças a Deus, é uma bênção para nós, todos nós, e vivemos. O tio, né, está lá no conselho também. Não vejo o que tem, qual é o problema de nós termos dentro da liderança dos seus parentes. Você nunca percebeu isso? Jesus chamou os 4 primeiros discípulos, são 2 pares de irmãos. 2 irmãos, mas 2 irmãos formaram ali a base dos primeiros discípulos do Senhor. Se você olhar no capítulo 3, verso 13,
tornaram, mais tarde, o que as Escrituras chamam de apóstolos. Apóstolos, olha o versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12. 12 é referência aos apóstolos. Dentre os discípulos, que eram uma grande multidão, no dia de Pentecostes dava mais ou menos uns 120, mas a contagem geral era de uns 500 pessoas. Jesus tirou apenas 12, e desses 12 fez deles apóstolos, como diz o texto de Lucas. E designou esses 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Olha só os mesmos que estão lá no capítulo 1. Vamos ler juntos? Esse versículo 16 e o versículo 17, todos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Olha aqui para mim. A importância de quando Jesus chama Pedro, Simão Pedro, André, depois Tiago e João, a importância desse chamado tem a ver com o que eles se tornaram depois. Eles eram primeiramente seguidores de Jesus, discípulos. Jesus tinha um grupo grande, mas se tornaram apóstolos. E quando nós vamos olhar na Bíblia, os apóstolos tinham uma posição diferente dentro dos discípulos. Eles eram discípulos, mas tinham uma posição de liderança, e eu queria trabalhar com vocês a importância da liderança que eles tiveram e por que Jesus chamou esses 12 e depois, com Judas traindo Jesus, entrou Matias no lugar. Esses homens se tornaram a liderança do novo povo de Deus, do povo de Deus que estava nascendo aqui na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo entregou sua vida. A igreja, o povo santo, o povo remido. Diz o texto de Efésios que os apóstolos fazem parte do fundamento da igreja. Os apóstolos fazem parte da base da igreja como liderança e também por aquilo que eles ensinaram. A palavra apóstolo quer dizer enviados. No Antigo Testamento existia um tipo de enviado que era muito interessante. Era que nós chamamos, que era chamado no Antigo Testamento de representantes autorizados. Quando um rei não podia ir em um certo lugar, ele enviava o seu representante. Guarde isso aqui comigo. E esse representante era como se fosse o próprio rei em pessoa, de tal forma que se esse representante fosse humilhado, esse representante fosse ultrajado, esse representante fosse resistido, quem estava sendo resistido não era o representante, mas era o próprio rei. Nós vemos isso em filmes de época, e nós vemos representantes sendo enviados pelos reis, esses representantes sendo resistidos, alguns assassinados, e aquele rei que teve o seu representante resistido e assassinado, declara guerra contra aquele povo que não recebeu, porque eles não receberam o próprio rei. Ele não estava em pessoa, mas aquele representante significava a presença dele no meio daquele povo. Ele tinha que ter recebido aquelas pessoas. Abre comigo o texto lá no Antigo Testamento, texto do segundo livro de Samuel, por favor. Você guarda o texto de Marcos. Abre comigo 1 Samuel, capítulo 25, verso 40. Deixa eu caminhar com vocês um pouco nessa área mais voltada para as nossas convicções. 1 Samuel, capítulo 25, verso 40. Olha que interessante. Eu quero que você grife uma palavra que eu vou pedir para você grifar, para te ajudar no entendimento. 1 Samuel 25, verso 40, diz assim: tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi que está escrito aí? Nos mandou a ti. Essa palavra no texto original é a palavra que dá origem à palavra apóstolo. Um rei que envia alguém no seu nome. No caso aqui, Davi estava enviando seus servos a Abigail. Olha o que acontece: para te levar com sua mulher, Abigail se tornar viúva. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse:
eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Olha como é que ela entendeu esse momento. Não eram apenas servos, eram servos do rei, eles representavam o rei. O que ela fez? Ela se prostra diante desses servos, porque aqueles servos representavam a própria pessoa de Davi. A palavra mandou é a palavra que dá origem à palavra apóstolo, alguém enviado para representar um rei. Vai guardando isso, porque eu quero chegar em um ponto que vai fazer toda a diferença aqui para nós. Agora abre o livro, por favor, livro de Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 17, verso 7. Segundo Crônicas 17, verso 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17, verso 7. Aquele texto fala que Jesus chamou 4, e desses 4 fez deles apóstolos. Apóstolos são enviados em nome de Jesus. São pessoas que têm da parte de Jesus a sua autoridade, de tal forma que eles são representantes autorizados. Capítulo 17, verso 7, olha que interessante. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Essa expressão enviou ele é a mesma palavra que vai dar origem no Novo Testamento, a palavra apóstolos, tá? Que em hebraico é a palavra shalá. Diz o texto, olha, os seus príncipes, é o rei enviando os seus príncipes, Josafá, Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam toda a cidade de Judá e ensinavam ao povo. Algo interessante está sendo agora acrescentado. O rei chama alguns servos, alguns príncipes de sua confiança e envia esses homens a ensinar a palavra de Deus. Então já junta agora duas coisas: a autoridade do rei e agora o ensino da palavra de Deus. Esses homens tinham que ser recebidos por dois motivos agora. Eles não tinham que ser recebidos só porque eram enviados do rei, eles tinham que ser recebidos porque agora eles estavam levando a palavra de Deus até o povo. E esses homens então ensinavam o povo a palavra de Deus. Quem fez isso foi Josafá, e aconteceu um grande avivamento, uma grande mudança no povo de Deus. Então essa é a origem dos apóstolos, que nós chamamos da base da igreja. Por que eu estou fazendo todo esse percurso com vocês? Para chegar no texto de Mateus. Sabe o texto do Evangelho de Mateus comigo? No capítulo 10, por favor. Mateus 10, verso 40. Olha que interessante que nos diz o texto. E eu queria trazer uma palavra muito especial para você nessa noite. Mateus 10, verso 40. Mateus capítulo 10, verso 40, vai falar da importância dos apóstolos. Vamos ler juntos? Eu queria que você lesse comigo a uma só voz. Todos. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Senhor Jesus estava enviando os apóstolos para fazer algumas viagens evangelísticas, e ele deixa algo muito claro, porque apóstolo é o representante do próprio Senhor Jesus. Ele diz: quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem recebe a vocês, recebe também aquele que me enviou. Em outras palavras, esses homens, eles não eram apenas discípulos, eles eram discípulos, mas não eram apenas discípulos. Eram homens que carregavam consigo a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, e tinham sobre eles a representação do próprio Deus Pai. Onde eles chegavam, o que eles ensinavam, o que eles pregavam, e a autoridade que estava sobre eles em poder. Por isso que quando eles chegavam e os apóstolos tinham, e Deus usava os apóstolos, demônios eram expulsos, pessoas eram quebrantadas, porque tinha a autoridade de Deus sobre a vida deles. Por que eu estou caminhando isso com vocês? Sabe por quê? Algo muito simples. Por que você crê no Novo Testamento? Você sabia que Jesus não escreveu nada? Na verdade, a única coisa que Jesus escreveu
ele escreveu na areia, e nós nem sabemos o que ele escreveu, que naquele momento onde a mulher que estava para ser apedrejada por ter sido apanhada em adultério, diz o texto que ele agachou e começou a escrever no chão. Quanta coisa que ele escreveu. E por que você traz uma Bíblia nas suas mãos? E vem para cá e vai agora obedecer isso aqui, porque é a palavra de Jesus. Se Jesus não escreveu nada para você, você crê? Você crê? Porque quem escreveu esses livros da palavra, isso precisa estar bem convicto na sua mente, foram homens que o Senhor usou, determinou e capacitou para serem os seus representantes. É por isso que diz o texto que a igreja primitiva permanecia, perseverava na doutrina dos apóstolos, porque sair da doutrina dos apóstolos era abandonar o próprio Senhor Jesus. Abandonar a doutrina dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, que os apóstolos ensinavam, o evangelho que eles pregavam, distorcendo, retirando ou acrescentando, era negar a Jesus. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele falou assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Senhor para outro evangelho. Ele disse que não é outro evangelho, a não ser que alguns que estão aí semeando algumas coisas entre vocês e pregando outro Jesus. E Paulo, ele chama para si uma maldição. Ele falou: seja amaldiçoado, anátema, qualquer pessoa que pregar outro evangelho, seja um apóstolo ou seja um anjo, que seja amaldiçoado, eternamente separado de Deus. Vocês estão percebendo a seriedade das coisas que nós estamos lidando? Vocês estão percebendo que a seriedade que é você abrir sua mente, abrir seu coração para qualquer ensino que você recebe, seja no meio de comunicação, seja num celular, seja num livro que você lê. Se você está lendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa que está fora daquilo que o Senhor Jesus determinou para os apóstolos pregarem e ensinarem, você está negando a próprio Senhor Jesus. Não importa se você tem nome de crente, se você tem tradição de crente, se você está fora da palavra, você não tem o Senhor Jesus com você. O Senhor Jesus disse que verdadeiramente são os meus discípulos, aqueles que obedecem a minha palavra. E essa palavra é que liberta a gente. Uma das grandes atividades do diabo é semear mentira. Já começa no capítulo 3 de Gênesis. E quando ele não semeia mentira, ele distorce a verdade. E quando ele não distorce a verdade, ele nega a verdade. Que ele disse assim para Eva: de modo algum vocês morrerão. Mas Deus tinha falado sim, o diabo então negou. Por isso que é tão sério o povo de Deus. Por isso que é tão sério você ser um homem e uma mulher bíblica. Ser um homem de Deus que está pautado na palavra. Ser uma mulher de Deus que tem a sua vida encharcada da palavra de Deus, como diz Deus de Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deixe que o evangelho encha você. Porque à medida que você vai entendendo a palavra, você vai aprofundando o seu relacionamento com o Senhor e vai prosseguindo, caminhando na verdade. É essa verdade que faz a obra na sua vida. É essa verdade que te liberta. É essa obra que o Senhor quer fazer em você. Ele vai fazer através do conhecimento da palavra de Deus. Passou do tempo. Passou do tempo. Não é mais nem aquela expressão, é tempo. Não, já passou do tempo. Passou do tempo da igreja deixar de estudar a palavra de Deus, de deixar de colocar a sua vida mesmo na palavra e deixar que a palavra habite ricamente em você. Sejamos sinceros. Esta semana eu fui na casa da Valéria entregar o diploma para a Maiara pela leitura da Bíblia no ano de 2016. E Valéria, que testemunho bonito da sua filha. Coisas que a Maiara diz que muito difícil nós ouvimos da boca de um jovem, de uma jovem, principalmente da idade dela. Falei assim: pastor, eu estou fazendo isso, isso e isso para me consagrar a Deus. Deixei tal e tal coisa. E nós entramos em detalhes, mas ela foi mostrando a profundeza das convicções daquela moça. E com a permissão da Valéria, congregando aqui na igreja Aliança, do pastor Renato. E sabe como que isso aconteceu? Aconteceu com o entendimento do propósito de Deus para ela. Igreja só se santifica, igreja só é transformada, povo de Deus só
nada mais a não ser um frequentador de igreja evangélica. E você pode estar com o nome de crente, no hall do membro dessa igreja, mas está vivendo uma vida tão mundana e tão afastado do Senhor Jesus Cristo, que você não está nem percebendo. Sabe por quê? Porque você não tem dimensão de todo o propósito de Deus para você no Evangelho, e que você precisa entender, que você, além de entender, precisa de crer e deixar que isso traia dentro de você e transforme a sua vida. Já passou do tempo, igreja. Já passou do tempo de você pegar a sua Bíblia, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, com fome e sede, eu quero me colocar diante da sua palavra, e quero ser dessedentado, e quero ser nutrido em sua palavra. Ah, o pastor não tem fome, não tem sede. Pede a Deus: Senhor, gere em mim fome e sede da palavra, e você vai ver que aquele tempo que você gasta em internet, Facebook e celular, você vai começar a deixar essas coisas de lado, e vai começar agora a se retirar para um canto, e você vai começar a ler a palavra, e essa palavra vai começar a queimar dentro do seu coração, e essa palavra vai começar transformando a sua vida, essa palavra vai começando a te dar novos rumos, essa palavra vai começar te dando novos objetivos, vai amadurecendo o seu caráter, aprofundando as suas convicções, treinando suas mãos e seus dedos para a batalha. É na palavra, é no conhecimento de Deus. Você precisa ler as Escrituras, você precisa ler a palavra do Senhor. Essa é a grande importância. É através da pregação desses homens que nós temos o conhecimento do grande propósito de Deus para nós. Quero que vocês abrem comigo um penúltimo texto, que é o texto da primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1. Olha que interessante esse texto, e para vocês terem a noção da seriedade das coisas que nós estamos falando. Igreja só é igreja se ela permanece na palavra. Eu, há muito tempo, disse assim para o Senhor. Vocês sabem que eu falo isso com muito amor, sem nenhum tipo de carnalidade. Mas falei: Senhor, se não for para mim pastorear uma igreja de Jesus, me tira do ministério, me leva para outro lugar, que eu quero pastorear a igreja do Senhor, o seu povo. Quero pastorear o seu povo, o povo que está firmado em sua palavra. Essa é a igreja. Igreja só é igreja se estiver no Evangelho do Senhor Jesus. Igreja só é igreja se estiver firmada na doutrina dos apóstolos. Reunião, igreja cheia, atos religiosos, coisas que são apenas movimentos ditos evangélicos, não determina se ali há a igreja do Senhor. Só a igreja do Senhor estiver fiel à palavra. Olha comigo em 1 João capítulo 1, verso 1. Olha que interessante, que o apóstolo João, que foi considerado aí o discípulo mais próximo do Senhor, que era um daqueles que você viu que o Senhor Jesus chamou. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha como é que ele vai descrevendo. Ele fala de uma experiência real que ele teve. O que contemplamos e nossas mãos apalparam. Ele está dizendo: nós chegamos a tocar no Filho de Deus. Nós tocamos na encarnação do próprio Deus entre nós, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestado, que é Jesus, meus irmãos. É o Senhor. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler junto o versículo 4, todos. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Coisas interessantes que o apóstolo João aqui trata. Ele trata de uma experiência verdadeira, e ele trata de uma alegria verdadeira. Sem conhecimento da palavra, você não tem experiência com o Senhor, você não vai ter intimidade com Deus, você não vai ter a presença do Senhor na sua vida, e a consequência é que não haverá alegria verdadeira. Olha como é que João fala: estas coisas vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. A alegria é ministrada com o conhecimento da palavra, alegria recebida com o entendimento do propósito de Deus para você. Quanto mais você entende quem é Jesus, mais apaixonado por Jesus você fica. Irmãos,
Não tem uma outra oração que eu não faço, a não ser essa: Senhor, eu quero conhecer Jesus. Eu fico fascinado quando eu olho para Ele e vejo a graça e o amor tão radical dele entregando a sua vida por mim. Eu falo: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Quanto mais você conhece, mais você quer a Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João fala: nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos, e isso passamos para você. Igreja só é igreja se ela tem experiência com o Senhor, na palavra, no conhecimento de Deus. E é essa igreja que será uma igreja apaixonada, não apenas uma igreja que se reúne para cumprir um dia de culto, mas uma igreja que se reúne porque o coração está inflamado, porque tem ouvido, tem visto, tem experimentado do Senhor Jesus na sua vida. Essa igreja inflamada, essa igreja apaixonada, essa igreja completamente fervorosa, essa igreja que faz a diferença onde ela está. Essa igreja faz a diferença na sua cidade, essa igreja faz a diferença na sua região, essa igreja faz a diferença até os confins da terra. Irmãos, tudo começou com 4, depois se tornaram 12, que no dia de Pentecostes eram 120, e por causa desses homens e dessas mulheres apaixonados pelo Senhor, cheias de Jesus, hoje nós estamos pregando o Evangelho, hoje nós estamos falando deles, hoje nós estamos falando dessas pessoas, do Senhor Jesus, e de quem da maravilha que o Senhor Jesus é para nós. O Evangelho quer continuar prosseguindo, alcançando vidas através de você, mas ninguém vai ser canal do Evangelho se não estiver aqui apaixonado e dizendo como o apóstolo João: nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, e isso nós derramamos para você. Derrama do Senhor Jesus Cristo. Espalhe o bom perfume do Senhor. Fale, mas fale dele com paixão, porque Ele estava completamente tomado de amor por você quando na cruz entregou a sua vida. Então não fale dele simplesmente com frieza, não fale dele com vergonha, porque ele não teve vergonha quando na cruz ele foi exposto. A cruz era o maior objeto de vergonha naquela cultura. Ele não teve vergonha por você, e muitas vezes você tem vergonha. Então você precisa embrenhar-se do Evangelho, deixar que o Evangelho tome sua mente, seu coração, e faça uma verdadeira revolução na sua vida, em nome de Jesus. Essas coisas têm que habitar ricamente em você. Olha para o texto de Marcos agora. Eu queria compartilhar uma última coisa que nós terminamos com as palavras da Santa Ceia. Marcos capítulo 1. Esse texto é importante também porque ele nos fala da essência do que é ser discípulo do Senhor Jesus. Eu quero que você circule, marque, grife 3 palavras importantes que nós vamos destacar aqui no versículo 17. Olha que interessante: vinde após mim. Esse texto é extremamente importante na sequência aqui do Evangelho de Marcos, que vai nos falar que o Senhor Jesus chamou esses homens para ser seus representantes, e nós temos que permanecer na doutrina dos apóstolos, porque foram esses homens que pregaram o Evangelho, e através desses homens hoje nós temos salvação e vida eterna, se cremos em Jesus mesmo. Mas é importante porque nos fala do que é ser verdadeiro discípulo, do que é ser um seguidor de Jesus. Diz o texto: vinde após mim. Seguidor de Jesus anda com Jesus. Tem um pastor batista lá em São Paulo, o nome dele é de Renekiewicz. Ele tem um devocional chamado Talmidim. Talmidim é a expressão em hebraico para falar de discípulos. Ele diz que naquele contexto, na época de Jesus, quando um mestre chamava um discípulo, ele dizia o seguinte: se suje da poeira dos meus pés. Ele não está falando que o discípulo tinha que ajoelhar nos pés do mestre, nada disso. A expressão naquela cultura é que de tanto o discípulo ir atrás e andar com o seu mestre, à medida que o mestre ia andando, a poeira dos seus pés ia levantando, ia então chegando até o discípulo. Esse é o chamado discípulo. Ela está tão perto do seu mestre, está tão perto daquele que estava instruindo ele, que a poeira dos pés do mestre passava para ele. Isso com o discípulo era honra.
Agora imagina para nós que somos discípulos não de um mestre, não somos discípulos de um professor de teologia. Você fala das pessoas totalmente calvinistas, que têm a honra de dizer: eu sou calvinista, eu sou, como é que é? Eu ouço fulano de tal, pastores reformados. Se a pessoa fala isso com uma boca tão cheia, que isso seja errado. São homens levantados por Deus para abençoar a nossa vida. Só não estou falando de um professor de teologia. Nós estamos falando da encarnação do próprio Deus entre nós. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando daquele que é o prazer eterno de Deus, onde Deus fala assim: em ti eu me comprazo. Nós estamos falando daquele perante o qual os anjos cantam. Nós estamos falando daquele perante o qual os demônios se prostram. Nós estamos falando daquele perante o qual a natureza aguarda a sua volta, porque a natureza geme, esperando o dia que Jesus irá voltar e retirar desse mundo toda a maldição e todo o estrago que o pecado fez. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do desejar de todas as nações. Nós estamos falando daquele que o livro de Apocalipse diz que milhares e milhares de pessoas que já morreram, irmãos que sentaram conosco aqui nesse banco até o ano passado, irmãos que sentaram conosco aqui no ano de 2015, 2016, estão na presença dele, estão conhecendo a grandeza dele. Isso tem que encher nosso coração, isso tem que encher nossa alma de desejo de caminhar com ele, porque Jesus diz: verdadeiro discípulo é aquele que caminha comigo. Por isso que ele diz: vinha após mim, ande comigo, me conheça, toma ciência de quem eu sou, da minha grandeza, da minha glória, do meu poder, da minha graça, da verdade que foi em mim e da verdade que eu sou. Deixa Jesus encher seu coração, deixa Jesus encher sua alma. Agora, discípulo, e nós terminamos nesse ponto. Discípulo verdadeiro é aquele que anda com Jesus a tal ponto de se tornar como ele. Diz o texto: olha, e eu vos tornareis pescadores de homens. Olha que interessante, não é apenas uma igreja ou uma pessoa que vai lá, chega perto de alguém e fala assim: toma um folheto, e nem olha na cara da pessoa. Ou vai num arrastão evangelístico e faz um arrastão aí vão, canta um hino ou prega uma palavra. Nada que isso seja errado, mas Jesus não está falando disso, de atividades. Jesus está falando de ser, Jesus está falando de vida, Jesus está falando de estilo de vida. Ele fala: vocês, à medida que caminham comigo, porque discípulo verdadeiro fazem outros discípulos verdadeiros. À medida que vocês caminham comigo, vocês vão se tornando como eu, pescadores de homens, de gente, abençoadores de pessoas, bálsamo na vida de outros, porque Jesus está sendo moldado em você. Você está sendo como ele, e quem é como Jesus não passa despercebido em lugar nenhum, e quem é como Jesus sempre vai fazer diferença, porque quem está com ele é o próprio Senhor. E por último, discípulo é aquele que renuncia o que tiver de renunciar por ele. Vocês já perceberam que diz o texto: imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus? Diz o texto no último versículo, versículo 20, que até empresa eles deixaram. Até empresa. Deixaram Zebedeu com os barcos e seus empregados. Zebedeu tinha uma companhiazinha de pesca. Não era como Pedro e André, que eram pescadores, só os dois irmãos, já tinha gente. Eles deixaram imediatamente tudo e seguiram a Jesus. Discípulo é aquele que renuncia o que tiver de renunciar para andar com o Senhor. Eu fiquei sabendo de uma questão ontem, que eu fiquei assim, passado. Uma pessoa conhecida minha, vivendo em pecado sexual, e num culto foi visitar a igreja dele, devido ao pecado foi se afastando. Alguém lhe deu uma palavra dizendo o seguinte: você precisa
renunciar a isso que te atrapalha de seguir o Senhor Jesus. Deus agiu, Deus falou. Agora, se você é de fato discípulo do Senhor, se você conhece Jesus mesmo, verdadeiramente, você nem precisa de alguém te apontar o dedo na sua cara e dizer: você precisa abandonar esse pecado. Você não precisa, porque tudo aquilo que é empecilho para você se coloca entre você e Jesus, você tem que abandonar, porque o que vai gerar com o tempo é um afastamento, o que vai gerar com o tempo é um distanciamento, e pior, o que vai gerar com o tempo é a completa ausência de Jesus para a vida eterna. Esses homens abandonaram o que tinham que abandonar. Eu não sei o que você tem que abandonar e deixar para trás, mas você sabe, eu sei. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: hoje é esse dia. Amém. Igreja só é igreja quando segue a Jesus. Igreja só é igreja quando paga o preço por seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu pensava que deixar o meu trabalho tinha sido para mim a maior renúncia. Como o rato, e ali deixar a sua família, o rato do seu trabalho, ali também toda a sua família lá, amigos, casas que vieram para cá. Vamos deixar claro que nós não somos dignos disso. Nós não somos, sabe? Nós não somos dignos dessa renúncia que vocês fizeram, mas o Cordeiro é. Então, pelo Cordeiro, vocês renunciaram, pelo Cordeiro, vocês vão receber todas as recompensas da renúncia que vocês fizeram. Eu pensava, Rato, que a minha maior renúncia era renunciar ao meu trabalho. À medida que eu fui conhecendo o Senhor, eu fui vendo: meu Deus, renunciar ao meu trabalho foi a coisa mais básica, a coisa mais simples, a coisa mais tranquila a se fazer. Há muito mais a ser renunciado, há muito mais a ser negado, e negado em mim do que fora de mim. Discípulo só é discípulo quando ele joga fora, joga no lixo tudo aquilo que impede de seguir o Senhor Jesus Cristo. E hoje é esse dia. Eu queria convidar nossos presbíteros aqui, que eu não quero que os presbíteros fiquem à frente, eu posso passar mais, são 8h45, senão eu prego e nós vamos prolongar, sem necessidade. Meus irmãos, isso é tão importante, isso é tão real, nós gostaríamos de enquanto na frente, isso é tão real, que Atos capítulo 4, verso 13, abre Atos 4, verso 13. Isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que esses mesmos homens que foram chamados pelo Senhor, Atos 4, verso 13, estavam no Sinédrio. Sinédrio era o tribunal dos judeus, e eles foram chamados para negar a Jesus. E aqueles pescadores que tinham muitas histórias, não como as histórias que o pastor contou, mas histórias verdadeiras, histórias até difíceis de acreditar, com certeza que eram pescadores, estavam diante de um corpo docente dos mais altos teólogos da época. Você sabe o que foi a diferença? Olha o que Atos capítulo 4, verso 13. Eles se posicionaram diante daqueles homens. Eles não negaram a Jesus. Eles se posicionaram e disseram: nós importa antes obedecermos a Deus do que aos homens. Negar a Jesus para nós não é opção. Vocês vão morrer, essa sim é opção. Negar a Jesus não é opção. Vocês têm que negar porque esse Jesus aí é um falso profeta. Isso não é opção para nós. Mas vocês vão morrer, isso sim é opção. É melhor essa aí do que negar a Jesus. Atos 4, verso 13, um dos textos mais maravilhosos que eu acho em toda a Bíblia. Ao verem, ao que está escrito? Ao verem o que? A intrepidez, ousadia, coragem de quem? De Pedro, quem? João, dois daqueles discípulos que o Senhor chamou em Marcos capítulo 1. Ao verem intrepidez, sabendo que eram homens iletrados, incultos, pescadores, homens simples. Ao ver a intrepidez desses homens, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem?
Chamaram esses homens de hereges, chamaram esses homens de falso profeta, chamaram esses homens de falsos judeus, chamaram esses homens de letrados e cultos, povo tosco, povo ignorante da Galileia. Mas olha aqui para mim, uma coisa eles não puderam negar. Uma coisa eles não puderam negar na vida de Pedro e João. Eles não puderam negar a verdade, que a vida desses homens era completamente diferente deles, da deles. Sabe por quê? Porque eles estiveram com Jesus. Oh, coisa boa! Podem chamar a gente de louco, podem chamar a gente de bitolados, podem chamar a gente de quadrado que for, podem nos perseguir, nos caluniar, mas a igreja do Senhor, que é a igreja de discípulos verdadeiros, eles não podem dizer que nós não somos diferentes deles. Eles não podem dizer que nós somos iguais a eles, na verdade, porque nós somos diferentes. Quem é discípulo é diferente, não porque é melhor, não porque é mais bem posicionado na sociedade, não. Ele é diferente porque esse discípulo esteve com o Senhor Jesus Cristo. Oh, coisa boa, recebe essa palavra, seu coração. Que você seja luz do Senhor dessa semana de uma forma exponencial, como diz o pastor Jeremias. Que pessoas dessa igreja possam ouvir dizer da boca de outros: você é de Jesus. Então um negócio diferente de você. O que está diferente de mim? Será ser a barba? Será ser a chapinha? O que está diferente de mim? Não. Você exala algo diferente. A sua presença é marcante. Então você vai falar assim: que eu estive no meio. Eu estive no meio. Perante o qual todos se dobrarão, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu estive com Ele, eu estive com Jesus. É por isso que a minha vida é o que é, com toda limitação, com toda fraqueza, mas sou de Jesus e sou discípulo do Senhor. Louvado seja Deus, glória ao Senhor.